Uma tempestade violenta agita um navio mercante. Ondas enormes rolam sobre o convés e ameaçam virar o navio. Um marinheiro mercante agarra o corrimão, tentando com todas as suas forças não ser jogado ao mar. Com um estrondo alto, um cabo se solta. Uma mão de repente agarra seu ombro. Ele se vira com um susto para ver que é um dos seus companheiros de navio. Ele aponta para a proa do navio e grita sobre o rugido da tempestade que eles precisam tentar consertá-la. Os dois homens vão à proa do navio para o marinheiro consertar o cabo quebrado. Ele nota que seu companheiro parou de trabalhar. Ele está olhando fixamente para além dele e há medo em seus olhos. O marinheiro se vira para ver um enorme tentáculo saindo do mar. O enorme apêndice é impressionante em seu tamanho. Ele só pode ficar ali, maravilhado com isso, até que começa a bater violentamente contra o convés. O marinheiro mergulha para evitar o tentáculo que cai onde ele e o companheiro paralisado de medo estavam. O navio está em caos enquanto mais tentáculos aparecem e batem no convés repetidamente. Um deles racha o convés bem ao lado dele, jogando-o para o ar. Ele retoma a consciência em uma pilha de destroços momentos depois. No entanto, nada mais mudou. Seja lá o que for esse monstro, ele não está parando seu ataque ao navio. O marinheiro se levanta e pega um pedaço de madeira afiado da pilha em que estava deitado. Ele corre até o tentáculo mais próximo e enfia o pau afiado em sua carne. Há um rugido poderoso do mar e os tentáculos param seu ataque. Eles ficam flácidos antes de deslizar para o mar. O marinheiro olha ao redor para o estrago que foi causado. Corpos e destroços espalhados pelo convés. Ele se move para verificar seus companheiros de tripulação. Quando bem à sua frente, surgindo do mar, está a cabeça da maior lula que ele já viu. Uma besta massiva que deve ter 1000 metros de comprimento. O que ele viu antes desta criatura era somente a ponta do iceberg. Com outro rugido, a criatura se levanta da água e envolve seus braços ao redor do navio. O marinheiro só tem tempo de se abaixar e fechar os olhos antes de todo o navio ser puxado para baixo das ondas. Com um grito, o marinheiro rompe a superfície, gritando e engolindo ar. Ele está sozinho agora, boiando no meio do oceano durante uma tempestade, mas não por muito tempo. A lula reaparece, sua cabeça lentamente surgindo da água bem à frente dele. Sua cabeça, do tamanho de uma casa, tem 2 olhos negros gigantes e indiferentes que parecem vê-lo e não vê-lo ao mesmo tempo. Estende um tentáculo para ele e se inclina na água, mostrando sua imensa boca em forma de bico. Envolve-o com seus poderosos braços e começa a puxá-lo em sua direção, quando de repente, há uma explosão. A lula foi atingida por algo. Marinheiro e criatura se voltaram para ver algo incrível. Um navio de guerra emerge lentamente do oceano em direção a eles, atirando na criatura. A lula o solta e começa a se dirigir para o navio. Esta vai ser uma batalha difícil. Enquanto este marinheiro não tinha ideia do que estava testemunhando, a fundação assegurar, conter, proteger era muito familiar. Este foi mais um incidente do SCP-2846, também conhecido como a Lula e o Marinheiro. Mas antes, um breve pedido pessoal meu. Preciso da sua ajuda para divulgar as anomalias menos conhecidas nos arquivos da Fundação Assegurar, Conter, Proteger. A melhor ajuda que você pode me dar é se inscrever, ativar as notificações e indicar aos amigos para fazer igual. Isso me ajudará a trazer mais anomalias SCP para você. Agora, de volta ao nosso arquivo. O SCP-2846 é um conjunto de fenômenos no Golfo Atlântico. Os fenômenos são interações entre as entidades SCP-2846-A e SCP-2846-B. O SCP-2046-A é um enorme ser aquático similar a um cefalópode, único em seu tamanho estimado de ao menos 950 metros. Essa criatura aparece em áreas de águas profundas durante tempestades e ataca embarcações civis, principalmente navios de cruzeiro e navios mercantes. Esses ataques são esporádicos e não seguem nenhum padrão conhecido, além de ocorrerem durante o mau tempo. Eles são repentinos e sem aviso prévio, e quase sempre resultam na destruição completa da embarcação-alvo, se não forem interceptados. Tentando impedir esses ataques, está o SCP-2840-B, um grande navio marítimo que, em sua forma atual, se assemelha a um encouraçado Super Dreadnought da classe Pennsylvania. Embora pareça nebuloso em fotos e vídeos, como se fosse translúcido, e observadores presenciais descreveram o navio como parecendo vaporoso.
Este navio, similar ao SCP-2840-A, emerge de águas profundas perto do local de um evento SCP-2846-A. O navio atirará na criatura, chamando sua atenção, e os dois então se envolverão em uma batalha acirrada. Os dois continuarão lutando até que o SCP-2840-A seja imobilizado ou completamente incapacitado, após o que ele afundará no mar. Após sua vitória, o navio também submergirá e desaparecerá sob as ondas. Supõe-se que o SCP-2840-A exista há milênios, podendo ser ainda mais antigo. A existência da criatura foi registrada pela primeira vez em uma saga islandesa do século XIII, mas o primeiro avistamento documentado da Fundação ocorreu em 1905, quando um agente que trabalhava para a Fundação, o almirante Reginald von Allen, avistou a criatura emergindo com uma baleia envolvida sem esforço em seus tentáculos. Logo após avistá-lo, um navio de linha também emergiu para batalhar com a criatura. O almirante tentou se comunicar com a tripulação no convés do navio, mas a embarcação submergiu antes que a comunicação fosse possível. Em 1935, o navio misterioso reapareceu perto do SCPS Hildegard, e desta vez, iniciou a comunicação. Alguns dos tripulantes do navio, designados como SCP-2846-B, embarcaram no navio da Fundação e iniciaram uma conversa com o capitão Levi Hansen. O SCP-2840-B se identificou como David Thomas Jones, da Marinha Real, explicando que seu navio foi afundado por um monstro como o SCP-2840-A há mais de 300 anos. Ele descreveu como, após afundar na escuridão do mar, acordou em uma praia misteriosa, onde encontrou uma mulher que se referia a si mesma como Calypso, a deusa do mar. Ela explicou como havia selado os leviatãs que rondavam as profundezas do oceano em um poço, mas que com o tempo, o selo que ela havia colocado começou a enfraquecer. Um titã havia escapado e assumido a forma da criatura mais mortal do mar, o Kraken. Calypso temia que a criatura tentasse destruir ainda mais o selo e libertar seus monstruosos irmãos, um desastre que resultaria no fim de toda a vida humana. Ela solicitou a Jones e sua tripulação que perseguissem a criatura pelo tempo necessário, prometendo imortalidade em retorno. Jones aceitou, e sua luta incansável contra a anomalia se iniciou. Ele embarcou em um navio da Fundação diretamente relacionado a essa tarefa. O SCP-2840-A ficou mais poderoso, grande e ousado com o passar dos anos. Ele e seus homens eram imortais, mas muitos pereceriam se não conseguissem dominar a fera. Ele precisava de algo da Fundação a segurar, conter, proteger. Ele precisava de um barco maior. Após essa conversa, e vendo o valor em permitir que Jones e sua equipe continuassem sua missão, a Fundação comandou um recém-construído encouraçado Super Dreadnought, da classe Pennsylvania, da Marinha dos Estados Unidos, o USS Montana. O navio afundou a 15 quilômetros de uma instalação naval da Fundação em Cuba. Após 30 horas, o navio, agora mais armado que o USS Montana, emergiu do mar. No acordo, o SCP-2846-B foi equipado com um explosivo para destruir o navio se a tripulação atacar a Fundação ou outros humanos. Em 2013, uma descoberta significativa ocorreu após um rastreador ser fixado ao SCP-2846-A. No Atlântico, cerca de 1.300 milhas náuticas a oeste da Flórida, uma depressão com um grande objeto de ferro foi encontrada no leito marinho. O SCP-2846 parece retornar a este local repetidamente, onde foi observado limpando as rochas da área, e parece que está quase terminando sua tarefa. A placa de ferro no topo da depressão está quase exposta. Não se sabe exatamente o que está embaixo, mas seja lá o que for, está quente. Muito quente, com temperaturas próximas a ele medidas em mais de 4.000 graus Celsius. Teme-se que qualquer coisa que a criatura esteja tentando desenterrar levaria a um cenário de fim do mundo, e é imperativo que ela não seja permitida a fazer isso. Há mais problemas relacionados ao SCP-2846. Em 2014, o navio da Fundação SCPS Pristine perseguia um grande organismo subaquático, supostamente o SCP-2846-A, e fez sinal para o SCP-2846-B emergir e lidar com a criatura, como é habitual. No entanto, algo insólito ocorreu. O Pristine sofreu um impacto de uma força desconhecida, enquanto o SCP-2846-B interagia com o SCP-2846-A emergente. A tripulação do Pristine reportou avistar vários olhos surgindo e desaparecendo na água abaixo do navio. Nunca tinham visto algo assim. O navio foi novamente atingido,
pois satélites detectaram uma grande entidade sob ele. O navio começou a alagar, forçando a tripulação a abandoná-lo. 2 navios SCP na região atiraram na entidade de vários olhos, fazendo-a sumir nas profundezas do mar, enquanto o SCP-2846-B mandou o SCP-2846-A de volta para o oceano. Pelo perigo constante do SCP-2846-A, ele foi classificado como Keter. Se ocorrer uma aparição, a Força-Tarefa Móvel Tau-11, os abridores de lata, estacionados no SCPS Nikolai, devem usar um dispositivo de transmissão especial para se comunicar com a tripulação do SCP-2846-B e manter contato durante o envolvimento com a criatura. A missão do Tau-11 é reduzir a exposição civil à anomalia. Qualquer navio não fundação que contate a entidade SCP-2846 deve ser afastado, e todos a bordo precisam receber amnésicos classe C. O capitão Nikolai do SCPS recebeu autorização para atirar no SCP-2846-A, a fim de ajudar na batalha. E se o SCP-2846-B se tornar hostil, o explosivo a bordo deve ser acionado. Ainda é desconhecido o que era a entidade que atacou e destruiu o SCPS Pristine, mas a facilidade com que se livrou da embarcação tem muitos na Fundação preocupados que o SCP-2846-A já tenha conseguido libertar um de seus irmãos de sua prisão, e neste ponto, impedi-los pode não ser mais uma opção. Assista a mais um vídeo dos arquivos do Dr. Bob e junte-se a mim na minha missão se inscrevendo, ativando notificações e convidando um amigo. Vamos mergulhar mais fundo nos arquivos confidenciais da Fundação Assegurar, Conter, Proteger